alguns rostos aqui. Estou vendo a Silva, que faz tempo que a gente não se encontra. O Pablo, que eu acabei já conversando. O João Paulo já está por aqui também. Enfim, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que é um prazer para a gente fazer esse último evento do ano, esse seminário, onde a gente tem cada vez mais aprendido em tornar essa aproximação entre o que é feito na pesquisa, nas academias, e o que existe no mundo real das cooperativas. Eu acho que isso tem sido a tônica dos eventos, desses seminários, e espero que essa seja a tônica disso. O professor Alessandro se demonstrou muito cuidadoso na última semana, em particular na preparação das telas. Ele estava muito preocupado em transmitir a mensagem correta, então tenho certeza que vai ser muito bom. Em particular, eu queria agradecer o Pablo por ter aceitado o nosso convite, Pablo, por estar aqui e debater esse trabalho que você também já visualizou lá atrás, a primeira vez, quando a gente estava conversando sobre isso. Eu queria também agradecer ao João Paulo, que se disponibilizou a alocar seu tempo também participar dessa nossa conversa de hoje. Ele que tem bastante experiência com a parte de cooperativas no Banco Central, e é óbvio que aqui, que fique muito claro, eu acho que a presença do João Paulo, o conhecimento do João Paulo não é uma visão institucional, mas é uma pessoa que tem um conhecimento ímpar, que é importantíssimo, que contribui muito. O Romeu, que ainda não entrou, mas deve estar chegando, também antecipadamente agradeço toda a disponibilidade do Romeu em fazer com que esses nossos eventos aconteçam e sejam produtivos. Sem delongas, mais uma vez, bom dia a todos. Alessandro, eu passo para você a palavra, por favor, fique à vontade, e estamos aqui à sua disposição. Por favor, é com você. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado a todos pela presença. Eu faço aqui meu agradecimento especial pela presença de vocês, nos nomes de quem ainda não dei bom dia, né? Eu vi aqui o Corrumberto, a professora Valéria, a professora Silvia, Nidelso, né? João Paulo, muito obrigado pela sua disposição. Pablo também pela sua disposição. Vilmar, vocês todos me honram bastante aí com a presença de vocês. Eu preciso dizer que foram mais ou menos 15 fatoriais que a gente fez nesse trabalho. Eu não vou me deter muito aos aspectos metodológicos, vou tentar passar um pouco mais batido, né, nos aspectos metodológicos e nas questões teóricas, para ir um pouco mais para os resultados, né? Mas eu vou estar disponível sempre para poder falar sobre isso e para poder mostrar um pouquinho mais das tabelas e tudo que foi feito. E de todas as considerações, são muito mais resultados que a gente tem, mas que aqui eu vou me concentrar naquilo que foi principal, né, naquilo que foi mais relevante, naquilo que teve mais, vamos dizer assim, mais correlação e cujo o p-value, né, o grau de significância foi maior, né? Então, nisso somente, são esses aspectos que eu chamei de relevantes da governança nas cooperativas de crédito. Bom, a agenda, então, ela trata um pouquinho da base conceitual, em que eu passo um pouquinho, de maneira bastante, numa linguagem bastante resumida e leiga até, para tentar alcançar todo mundo. A gente vai falar sobre conflito de agência, vamos traçar um pouquinho o histórico dessa teoria e sobre até onde chega essa questão de governança, né, esse conceito de governança. Toco relativamente breve, né, de uma maneira bastante simples também, na metodologia do trabalho, e vamos aí para os resultados, né, esses aspectos relevantes que a gente identificou e que vocês vão verificar
isso vai ser muito bom, é muito bom mesmo a presença do Pablo, do João Paulo e do Romeu, vocês vão verificar que são coisas que você já tem muito conhecimento prático, na prática isso está muito óbvio, eu diria. O interessante da obviedade, a Romeu entra aí, bom dia, Romeu, é que assim, o modelo teórico mostrou isso, né? É aquilo onde, como eu falei, onde o p-value foi maior, né? E é o que se apresenta como mais relevante. Para falar um pouquinho, então, sobre o conflito de agência, a gente volta lá a Berlin-Mins, a 1932, né, em que eles começam, os autores começam a discutir, dizendo que, olha, existe uma diferença aí, existe um conflito aí por conta de que a governança se torna menos eficiente na medida em que aumenta a separação entre propriedade e controle, e uma coisa é você ter propriedade, outra coisa é você contratar agentes para controlar e se esforçar para tocar esses meios de produção. Né? Jensen Merkel amplia, fala sobre problemas de agência, efetivamente, cunha isso, os custos de agência e os mecanismos, né, que incentivam e monitoram, já iniciou, Muriel, e monitoram esses comportamentos. Grossman vem e cunha, né, a ideia do principal e do agente. De lá para cá, essa teoria ela tem sido estudada, gente. Quando a gente fez a revisão sistemática, é muito artigo, né? É muito artigo que trata disso. São muitos artigos científicos que tratam de governança. E quando a gente filtra governança em cooperativas, eu encontrei 1000 e poucos artigos, até ia colocar aqui, o Davi falou, não, é muita coisa para você falar. Então, resume mais. E foi nesse esforço de resumir que eu trouxe 16 slides para vocês. Aqui apenas representa o conflito de agência, né? A diferença que existe entre os proprietários, e isso é mais intenso nas cooperativas, onde os proprietários, quem detém efetivamente a propriedade sobre a cooperativa, está bastante difuso, os cooperados são muitos, quanto mais aumenta o cooperado, é bem o que Berlin-Mins fala, né? Quanto mais se separa a propriedade de controle, quanto mais difundido é a propriedade entre cooperados, o conflito se torna mais intenso, porque apesar deles terem direitos residuais, né, quem se esforça e quem tem a informação sobre a quantidade de esforço e como anda a cooperativa são os administradores, são agentes, são eles que possuem essa informação e configurar estruturas de governança, né, que alinhem os interesses dos proprietários aos esforços do agente em uma cooperativa é algo de grande complexidade. Vários estudos tentam demonstrar, ou pelo menos indicar, a complexidade que existe quando você tem vários cooperados, muitos cooperados, inclusive com interesses diferentes sobre a cooperativa, né? E poucos agentes, né? Esses com informações bastante específicas sobre a cooperativa que podem tomar decisões que maximizam, sim, uma função objetiva que é conflituosa por si só, que é da cooperativa, ou, né, que maximiza a sua própria utilidade pessoal, e aí com vários problemas decorrentes disso. E eu coloquei essas interrogações, né, porque existem pesquisas de todas as formas, pesquisas que tentam indicar ou demonstrar o conflito que existe, né, entre os associados e os mandatários, entre os mandatários aqueles eleitos pelos associados para tocar e que retém um pouquinho mais de informação sobre como anda a cooperativa e como andam os esforços dos agentes.
O Celso também entrando, obrigado, Celso. O Celso, por exemplo, é um dos meus mandatários, presidente da cooperativa em que eu sou conselheiro fiscal. Obrigado pela sua presença. Existem pesquisas, então, que tentam aí coordenar ou que identificar o conflito de agência que existe entre esses mandatários e os próprios agentes, ou seja, diretores contratados por eles, em alguns casos, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, cooperativas clássicas e plenas, que existem essa divisão entre conselho de administração e diretoria contratada pelo conselho. Existem pesquisas, então, que tratam desse conflito que existe entre mandatários e agentes, e várias pesquisas que tentam aí identificar ou indicar, né, os problemas que podem acontecer do conflito, né, de decisão, de tomada de decisão entre desses agentes e desses mandatários. O nosso trabalho se concentrou muito na questão dos mecanismos, né? A gente está aqui entre os mecanismos internos e externos, né, que alinham os esforços dos agentes aos interesses dos proprietários nas cooperativas. Nós tentamos, de uma maneira quantitativa e sistemática, elencar mecanismos internos e externos que estejam correlacionados através construtos, né, desses mecanismos que estejam correlacionados. Governança, para a gente, então, é um sistema de leis e regras e fatores que controlam as operações dessa empresa e que alinham esses esforços desses agentes. A gente foi aqui. Para isso, o trabalho do Gillan, o arcabouço teórico que a gente utilizou foi um trabalho do Gillan, de 2006, que na apresentação de todo um periódico, de vários estudos, ele classifica, né, os mecanismos de governança, primeiro em dois, né? Então, existem mecanismos que alinham esses esforços, mecanismos que estão fora da cooperativa e mecanismos que estão dentro da cooperativa, né? Então, governança externa e interna. E depois, em nove construtos básicos, né? No nosso caso, na nossa pesquisa, a gente resolveu equilibrar esses construtos e reclassificamos esses construtos em 8 construtos básicos, que são, no caso de governança interna, os conselhos superiores. Então, o papel, o funcionamento e a estrutura do conselho, de fato, alinha esses esforços, né, dos agentes. As políticas de incentivo, então, por exemplo, lógico que uma remuneração variável sobre o esforço do agente alinha o esforço desse agente, né? A estrutura de capital, né, as dívidas, ou vamos imaginar assim, será que, e essa foi uma das perguntas de pesquisa, será que será que o capital social médio, né, a média de dinheiro efetivamente colocado na cooperativa alinha os esforços desse agente? Será que o capital social médio alinha o esforço desse agente? Na medida em que esse cooperado está mais presente e pede mais informação a esse agente, a esse administrador? Esse para Gillan era um mecanismo de governança, assim como também os sistemas de controle, os regulamentos internos e os estatutos da cooperativa, né? Todos eles alinham, são mecanismos internos que alinham os esforços dos agentes e tentam aí, de uma certa maneira, controlar também o esforço desse agente para que ande em direção aos objetivos dos proprietários. Do lado externo, né, a concorrência que a empresa enfrenta em cima dos produtos também são mecanismos fortes de governança, né? E o mercado de trabalho, né, na medida em que eu tenho mais administradores tentando aquela vaga, eu tenho, então, uma concorrência maior
um interesse maior por aquela vaga, eu alinho o esforço do agente e o agente se torna mais alinhado com os objetivos dos proprietários. Na medida que eu tenho menos, e isso também são hipóteses de pesquisa. O ambiente institucional, a pergunta é, bom, sendo uma cooperativa de crédito, estando sujeito ao controle, né, do Banco Central, isso alinha os esforços dos agentes em direção aos objetivos das cooperativas? A legislação faz isso, os acordos coletivos fazem isso, os sistemas em rede, né, o nível de supervisão, você ter uma cooperativa ligada a uma central e essa central ligada a uma confederação, que, por sua vez, tem todas as informações dessa cooperativa. Isso alinha os esforços dos agentes? O mercado de informações, as análises que fazem sobre essa cooperativa, as notícias que saem na imprensa sobre os esforços desses agentes, isso alinha o esforço do agente? Isso faz com que o agente ande em direção, ou se esforce em direção aos resultados da cooperativa, ao que o proprietário pede? A contabilidade, a auditoria externa, né, os serviços financeiros, a consultoria jurídica, alinham os esforços? Bom, vê que as perguntas são muitas e as proxies são monstruosas, são várias proxies e existem vários estudos que estuda isso, que trata disso, né, que tenta tecer indícios sobre mecanismos de governança interna e mecanismos de governança externa que alinham os esforços desses agentes. Bom, na revisão sistemática, e eu trouxe esse quadro só para mostrar isso para vocês, a gente identificou lá 100 e poucos, 200 e poucos estudos que fazem exatamente isso, né, que tecem hipóteses a respeito daqueles mecanismos de governança que vocês viram ali no arcabouço teórico. E aí eu tentei classificar isso, não somente classificar, mas tentei levantar proxies desses estudos que pudessem identificar, que pudessem me servir para poder jogar numa análise quantitativa, usando a base de dados do observatório, e que pudessem me mostrar correlações, né, implícitas ali. Mas não correlações das proxies, e sim correlações dos construtos. Né? Então, eu quero saber a relação entre o mercado de fator de produção e o Conselho Superior. A relação entre o ambiente institucional legal e a política de incentivos, ou a estrutura de capital, né? Ou os sistemas e os regramentos internos. Eu tentei aqui levantar todas as proxies que eu encontrei nesses diversos estudos, e depois eu fui para dentro do observatório, o Observatório do Cooperativismo, lá da USP, que já tinham vários estudos também a respeito dos mecanismos de governança, para levantar nas bases de dados deles quais as proxies que eu encontrava, né? O que é que eu encontrava e como é que eu poderia fazer esse relacionamento. Bom, vocês veem aqui, nesse quadro, que eu não encontrei muita coisa. Eu encontrei proxies que tratam de legislação, né, do ambiente institucional legal. Eu encontrei algumas proxies que tratam do mercado de fatores de produção, do mercado de trabalho, do mercado de produto. Encontrei proxies de funcionamento do Conselho Superior, de estrutura do Conselho Superior. Algumas coisas várias proxies, na verdade, e a gente levantou algumas e fez alguns estudos, por isso que deram 15 fatoriais sobre a estrutura de capital. Você vê aqui, uma proxy de auditoria que tratam do construto contabilidade, finanças e serviços jurídicos. Como são poucas essas proxies, vocês veem, eu já aqui adianto uma das conclusões, os estudos estão no início, né? A gente tem muita coisa para falar sobre governança ainda. Porém, aqui já me dá, né, uma fatorial, uma análise fatorial confirmatória
e aí vocês vão ver os modelos, eu vou mostrar para vocês alguns resultados desses modelos, sobre, por exemplo, o relacionamento entre o ambiente institucional legal e a estrutura de capital, né? O ambiente institucional legal e o Conselho Superior, particularmente o Conselho de Administração, porque nesse momento eu não levantei proxy sobre o Conselho Fiscal. O ambiente institucional legal e o mercado de trabalho. E aqui, serviços de auditoria, infelizmente, eu queria muito mais proxy sobre isso, né? Porque serviços de auditoria, como é que serviços de auditoria se influencia com a estrutura de capital, como que ela influencia o ambiente institucional legal, como ela influencia o Conselho Superior, isso eu não consegui responder ainda, né? Mas eu tenho aqui agora alguns resultados para vocês. Basta dizer que o Conselho, essas 15, né, essas 15 fatoriais, análises fatoriais confirmatórias, elas tinham proxies, então eu levantei proxies para 94% da população, eu não estou falando de amostra, né, eu estou falando de censo, efetivamente, né, e foram dos mecanismos de governança das cooperativas em 2016, mas ativas em 2018. Por quê? Porque houve uma série de fusões, né, nesse período, e eu queria ver, então, uma dos meus interesses é entender como é que evoluiu, né, essas cooperativas de 2016 para 2018. Maravilha, 15 minutos, eu já estou indo agora para os 5 minutos finais. Então, aqui agora, eu mostro para vocês, eu não sei se vale a pena falar sobre a metodologia, sobre a análise fatorial confirmatória, mas o que ela tenta, basicamente, é confirmar, de maneira estatística, né, se um construto tem correlação com outros construtos. Aqui eu mostro um exemplo, né, mas se um construto tem correlação com outro construto, a partir das suas variáveis de análise. A maior parte dessas análises que eu fiz, desses indicadores que eu utilizei, são indicadores reflexivos, na verdade, né? São indicadores que são correlacionados, obviamente, a análise permite isso, e que são apenas uma amostra do construto. E é isso que é relevante mostrar aqui. Eu não tratei do todo do construto e eu acho que existe muito mais indicadores. Eu mostro aqui para vocês alguns. Eu acho que existe muito mais indicadores para a gente poder estudar e muito mais discussão para a gente fazer sobre esses mecanismos de governança. Mas o que é relevante? Né? O que eu encontrei de relevante é básico. Né? O ambiente institucional legal e o conselho de administração, no caso das primeiras análises fatoriais confirmatórias que eu fiz com toda a amostra, né, com as 872 cooperativas, com 94% de todas as cooperativas do Brasil, é básico que o ambiente institucional legal e o conselho de administração tenham uma correlação com a estrutura de capital. As maiores influências, né, que a gente vê, principalmente a questão dos níveis de supervisão, né, influenciando grandemente o capital social médio dos cooperados, né? A quantidade de capital que o cooperado tem na cooperativa. Existe aqui no construto ambiente institucional legal, uma influência grande do nível de supervisão, e no construto estrutura de capital, uma influência grande do capital social médio do cooperado. Assim como no caso do conselho de administração, o número de reuniões, né, e essa estrutura de governança, ou seja, se o conselho de administração ele é duplo, ou seja, se eu tenho um conselho de administração e diretoria, ou se eu tenho apenas um conselho de administração, ou se eu tenho apenas uma diretoria, essa divergência aqui, essa diferença nas cooperativas também influenciam bastante o construto conselho de administração, e o construto conselho de administração também tem uma grande influência sobre a estrutura de capital. Aí eu dividi, né? Eu tirei a variável ambiente institucional legal,
E eu fui entender nas cooperativas de capital, já que é um ambiente institucional legal, eu já percebi essa importância, eu fui dividir, então, pela classe. Então, vamos lá, vamos ver, nas cooperativas de capital e empréstimo, o que é que tem mais influência? Bom, a correlação é muito grande entre o conselho de administração e a estrutura de capital. É isso, né? O que a gente vê, que eu acho interessante aqui nessas inter-relações, é que a região onde a cooperativa de capital e empréstimo está localizada, isso é um construto lá do mercado de fator de produção, a região, e basicamente se ela está no Sudeste, ela importa para essas cooperativas. Ela tem uma grande influência, né? São 160 cooperativas, né? 84% das cooperativas de capital e empréstimo, e é esse o resultado principal que deu, fora vários outros que mostram lá os relacionamentos entre os mecanismos de governança. Nas clássicas, a mesma coisa, a gente encontra, né, então, uma correlação muito forte entre o conselho de administração influenciando a estrutura de capital, e a região também tendo uma importância grande, né, dentro dos mecanismos de governança. E para cá foram 97% do total das cooperativas, isso de novo, 97% de todas as cooperativas. E para as plenas, olha só, já não é o conselho de administração, é lógico que são só 35 cooperativas, né, em 2018. Para as plenas, os mercados de fator de produção têm uma correlação muito grande com a estrutura de capital. São, basicamente, e é interessante, o número de postos de atendimento, né? Esse tem o número, a quantidade de postos de atendimento tem uma influência no mercado de fator de produção e são eles que têm uma grande correlação com a estrutura de capital, basicamente. E aí na fatorial, em várias fatoriais que eu encontrei, o que eu identifiquei de mais positiva, de mais influente aqui na estrutura de capital das cooperativas plenas, é a soma entre o patrimônio líquido e os depósitos à vista e depósitos a prazos dos cooperados nessa cooperativa. Então, essa soma de patrimônio líquido e de depósitos à vista e depósitos a prazo que tem uma maior influência no construto de estrutura de capital, e, por sua vez, esses dois estão muito correlacionados aí, mas muito correlacionados mesmo, né? Então, para chegar ao final e poder entrar logo para o debate, o que eu mostro? Eu mostro que realmente algumas proxies ali, todas as proxies ali estão, todas não, mas a maioria estão validadas, só que elas são muito insuficientes para poder revelar a complexidade de cada um desses construtos, de cada um desses mecanismos de governança, né? Como indicadores reflexivos, eles são muito, eles respondem nem por 50% de todo o universo que seriam os indicadores daqueles construtos. O ambiente institucional legal não poderia ser diferente. Ele é fundamental nas cooperativas de crédito. O framework, ele se mostra na análise fatorial confirmatória, né, em todos os indicadores lá de relevância validado, ele é válido, aquele framework, então aqueles mecanismos de governança que o Guilherme elencou são interessantes para se estudar mecanismos de governança dentro das cooperativas. A metodologia se mostra também interessante, só que o fenômeno é muito complexo, né? A governança em cooperativas de crédito pede muito, muito mais estudos, né? A gente está engatinhando para falar que, olha, isso é definitivo, isso é importante para se movimentar, para se mexer dentro de uma cooperativa. E vejam só, eu vou voltar aqui ao modelo para dizer o seguinte, uma coisa que o pessoal lá de terapia holística diz muito, né? Tá tudo correlacionado. Ou seja, se você mexer numa variável, você está mexendo em todas as outras variáveis
e isso tem que ser feito de maneira muito cuidadosa. Então, acho que é isso, né? Eu agradeço, então, a presença mais uma vez de vocês, agradeço aí vocês terem me ouvido, e passo aquilo que é legal nesses debates, que é as falas e as perguntas aí de vocês. Obrigado, gente, e aí vamos bater papo. Obrigado, Alessandro. Eu queria já aproveitar e passar a bola. Eu peguei numa ordem aqui dos que eu tinha encontrado aqui na sala. Acho que a gente podia pensar no Pablo, depois, na sequência, o João Paulo e o Romeu. E nessa linha, acho que, Pablo, suas considerações, e dentro das suas considerações, se você pudesse nos brindar um pouco com essa questão da importância do referencial teórico ou do arcabouço teórico para se estudar a governança, acho que seria muito importante, uma vez que a gente pega muitos trabalhos, e esses trabalhos eles até têm uma abordagem teórica, obviamente, mas não me parece que, pelo menos a maior parte deles, não é tão cuidadosa na definição de construtos e coisas do gênero. Queria que você fizesse seus comentários, se pudesse focar um pouco nesse assunto, seria muito interessante também, Pablo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Davi, quero agradecer o convite, muitíssimo obrigado. Alessandro, muito obrigado pela oportunidade, acho que o trabalho ficou muito legal, acho que você colocou luz aí numa série de aspectos extremamente relevantes. Eu te perguntei, mas como é que você sabia que eu estava com 2 computadores? Eu vou fazer a mesma pergunta para o Davi. Como é que... Porque durante a semana eu tive levantando mais algumas bibliografias e, infelizmente, encontrei trabalhos, artigos e teses de doutorado que falam que vão abordar o tema e, no final, não fazem, não acabam de... Vou comentar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, eu senti em alguns trabalhos uma, falta de rigor, uma falta de realmente um trabalho que soma no assunto. Então, eu queria aqui agradecer também a presença do Romeu. O João Paulo não conhecia ainda. O Romeu compartilhei com ele outras vezes, outros debates. Aos ex-alunos do curso de cooperativismo, os alunos do curso de cooperativismo, os dirigentes de cooperativa que estão presentes aqui. Eu acho que essa mescla de pessoas na sala é muito rico, né? Você poder trazer a teoria, trazer um pouco da prática, ter pessoas do mercado, ter pessoas que estão no dia a dia das cooperativas para compartilhar essa discussão. E aí eu acho que o trabalho do Alessandro, assim, está muito interessante, e aí eu vou resgatar aqui uma coisa que a gente conversou lá atrás, né, no ano passado, quando você foi apresentar, Alessandro, acho que talvez a gente pudesse separar aqui pelos tamanhos, e aí eu acho que essa segmentação que você fez, usando a classificação do Banco Central, ficou muito legal, né, o capital empréstimo, a clássica e a plena, porque isso mostra uma diferença muito interessante de quais são as técnicas que as cooperativas estão usando. E, obviamente, essas técnicas e a correlação dessas variáveis estão inseridas diretamente nos tamanhos, nos objetivos, e, obviamente, o perfil do conselho muda de acordo com o tamanho, se ela vai ter diretor executivo ou não, é afetado pelo tamanho. Então, eu acho que essa segmentação que você trouxe, Alessandro, muito interessante, para ajudar a clarear ainda mais o papel das cooperativas. Mais um detalhe que eu queria somar aqui também, eu acho que a gente está tratando, e o Alessandro, eu acho que ilustra muito bem, a gente está tratando de um fenômeno extremamente complexo. Eu costumo falar, quando vai dar as aulas, vou apresentar para os estudantes, olha, gente, a cooperativa, eu entendo que ela já nasce na origem, ela já nasce com uma estrutura de governança muito, muito rica, que muitas empresas familiares, empresas médias e grandes, lutam, né, e tem dificuldade para construir. Ela já nasce com o estatuto, já nasce com o conselho de administração, já nasce com o conselho fiscal, ela já é criada com uma estrutura de governança muito rica, muito interessante.
Depois a gente passa para o problema, que é, às vezes ela funciona bem, às vezes não. Aí a gente passa para um problema que eu acho que é o que o Alessandro toca aqui no trabalho dele, que ele fala que é um fenômeno complexo. E aí é a variável lá que eu acho que aumenta muito o fator de erro da equação. São as pessoas. Né? Aí você tem dirigentes de grandes cooperativas e dirigentes de pequenas cooperativas, às vezes, com visões, com olhares similares. E eu falo sempre, olha, o tamanho vai afetar, mas você tem dirigentes de grandes e de pequenas com olhares similares, alguns olhando só para o negócio, para benefício próprio, outros olhando de uma forma altruísta para a gestão da cooperativa. Então, o fator pessoa, gente, ele vai trazer aí um erro no modelo que vai ser muito grande, dependendo de quais as variáveis a gente vai usar. E aí o Davi, né, coloca essa questão dos conteúdos, dos trabalhos. Nessa semana que eu tive revisando alguns trabalhos, eu achei coisas excelentes. Você tem trabalhos de 12 páginas, 17 páginas, excelentes. Né? Você tem muita coisa do professor do Beloskowski, você tem muita coisa do Fábio Haddad, principalmente com o Michael Cook. Eu achei alguns trabalhos, inclusive do Davi com o Fábio Haddad. Você tem coisas muito ricas que somam bastante a análise da governança, alguns trabalhos específicos das cooperativas agropecuárias, outros, tem realmente muita coisa feita para a cooperativa de crédito, muita coisa. E aí, nessas leituras, infelizmente, também eu encontrei trabalhos que não somam praticamente nada. Você tem teses de doutorado que propõem coisas e ficam lá revisando o princípio do cooperativismo, que eu acho que faz parte, os princípios, os valores fazem parte da governança, sim, eles vão fazer parte do construto aí para as decisões, mas você ficar sempre engatinhando na mesma coisa, eu acho que não soma muito, não agrega. Então, eu, infelizmente, tive o desprazer de encontrar algumas coisas que não agregaram muito nesse tema, mas, felizmente, achei trabalhos excelentes. Achei o trabalho aqui do Fábio Haddad, que fala da concentração difusa, da concentração concentrada no específico, que o Davi também participou desse trabalho. Tem trabalhos, o trabalho que representa 8 hipóteses e discute essas hipóteses e chega a umas considerações finais muito interessantes. Então, assim, existem trabalhos muito sólidos que nos ajudam a entender a questão da governança, que tocam em vários aspectos quantitativos e qualitativos, que eu acho que não dá para a gente também abrir mão dessas questões, do quantitativo e qualitativo. Aqui, essa síntese metodológica que está na tela aqui do Alessandro, ele voltou nela e com muita propriedade, as coisas estão interligadas, e aí quando a gente fala que eu estou mexendo com uma organização basicamente formada por pessoas, essas questões qualitativas e quantitativas vão estar inseridas, mas, assim, o trabalho aqui do observatório, ele tá nos contribuindo muito para os pesquisadores que querem trabalhar tanto o tema da governança quanto o cooperativismo, de trazer a possibilidade de encontrar e de trilhar caminhos que possam realmente somar, né? Vamos somar aqui, vamos colocar mais um ladrilho, vamos colocar mais um tijolo na construção de um conteúdo, de referências que sejam realmente relevantes, para a gente parar de fazer só trabalhos para concluir alguma etapa e vamos, sim, trazer uma discussão mais concreta, mais precisa sobre o tema da governança. E uma vez eu tive o prazer, né, de ouvir do professor Marcelo Braga, a gente queria trabalhar a governança, e ele falou assim, gente, vocês estão querendo fazer uma coisa que não tem sentido, governança é tudo. E aí nós demoramos alguns dias para digerir essa fala, e realmente a governança ela vai perpassar por todas as etapas da organização. Então, essa tela do Alessandro, ela reflete muito isso, né? A diversidade que envolve esse aspecto é muito grande. Então, eu posso ter um trabalho de governança que vai avaliar especificamente questões quantitativas, ou posso ter um trabalho que vai trabalhar questões qualitativas. E é um tema muito rico, muito diverso. Agora, a gente precisa ter mais cuidado, realmente, para trazer aportações que façam sentido, aportações que sejam realmente relevantes para a ciência, que abordem as cooperativas sem abrir mão do seu histórico, sem abrir mão dos seus princípios, mas sem ficar estritamente falando disso. Propor falar de governança, vamos falar de governança. Vamos levar em consideração as pessoas, vamos levar em consideração o tamanho dessa organização,
vamos levar em consideração o objetivo dessa organização, falando da questão prática, né, a experiência mostrou para a gente uma vez uma cooperativa que decidiu devolver capital, estou falando de uma cooperativa de crédito, devolver capital para continuar pequena, para não ter que segregar. Então, quem faz isso? É o cooperado? Não, o cooperado, ele está achando bom que devolva o capital para ele, ele gostou da ideia. Não é o cooperado que faz isso, é a direção. E aí, vamos entender, por que essa direção resolveu devolver capital para continuar pequeno, para não ter que segregar, de acordo com a regra do Banco Central? Então, assim, a gente tem decisões que parecem contrassensos, olhando somente para a questão quantitativa, mas que tem um sentido para aquela cooperativa, tem um sentido para aquele quadro social, e os cooperados gostam daquilo. Então, eu acho que a gente tem também que entender para onde vai essas decisões, ou qual é o perfil daquele grupo que aceitou que uma cooperativa de crédito diminuísse o seu capital, ou devolvesse isso para o cooperado, para ela continuar pequena, se o negócio dela é simplesmente fazer com que o dinheiro gire. Então, tem algumas questões que talvez gerasse aqui um fator, um erro muito grande nos modelos, que seria um contrassenso tentar explicar, mas são fatos, né? São questões que realmente ocorrem no dia a dia, nas decisões tomadas pelos nossos conselhos de administração, aprovadas pelo nosso conselho fiscal e validadas na nossa Assembleia Geral. Então, a gente tem práticas muito diversas que vão ilustrar aqui esse modelo que o Alessandro traz na tela. Então, eu quero ressaltar mais uma vez, acho que o trabalho do Alessandro caminhou, evoluiu muito, eu acho que a revisão de literatura que ele traz e a apresentação aqui dos dados enriquece muito o trabalho da governança. Obrigado, Pablo. Acho que você traz pontos super interessantes. E aí eu queria, no passar o bastão, passar a palavra para o João Paulo, pensar o seguinte, João Paulo, acho que assim, as palavras são suas, mas se você pudesse, por exemplo, usando esse seu conhecimento dentro das suas atividades já desempenhadas dentro do Banco Central, nos diferentes departamentos, até inclusive, me desculpe, eu acabei não pedindo para o Pablo se apresentar, foi uma falta de educação minha, Pablo, mas eu prometo que na próxima vez que eu te passar a palavra, por favor, se apresente. Então, acho que, João, se ele também pudesse apresentar para as pessoas saberem um pouco do seu histórico e o porquê você está aqui, eu acho que isso é uma coisa importante, porque o histórico explica também por que a gente convida as pessoas, né? E óbvio que isso só abrilhanta o que a gente tenta fazer. Mas, especificamente, pegando a apresentação do Alessandro e contando aí com a sua experiência toda, João Paulo, a gente viu e tem notado o crescimento e a consolidação das cooperativas de crédito. É inegável isso, o aumento, os relatórios do Banco Central apontam isso, quer dizer, todos os números seguem para esse caminho. E um processo regulatório em cima da governança que é fantástico, essa preocupação cotidiana que vocês têm no aprimoramento da estrutura de governança das cooperativas. Esse crescimento, essa consolidação, como é que você olha a estrutura de governança contribuindo, sabendo até que talvez possa ser melhorado, mas como é que você coloca a governança nesse processo de crescimento e consolidação das cooperativas de crédito? E tudo isso, obviamente, atrelado aí aos dados que o professor Alessandro trouxe para a gente. Por favor, fique à vontade. Obrigado, professor Davi. Reitero meus agradecimentos, todos estão me ouvindo? Sim. Reitero meus agradecimentos pelo convite. Já começo me apresentando e já dizendo também porque eu estou aqui. Eu já estou quase há 30 anos no Banco Central, comecei atuando lá em Belo Horizonte, onde tive um trabalho de acompanhamento das cooperativas pelo lado prático da fiscalização. Tive, talvez, aí 10 anos ou mais participando de trabalhos de fiscalização em cooperativa, ao mesmo tempo que fazia também trabalhos de fiscalização em banco. Pude descobrir que a escola do cooperativismo, pelo menos como supervisor, como pessoa que
tenta entender os mecanismos de funcionamento do regulado, é muito mais interessante, muito mais rica, aprendi muito mais no cooperativismo do que nos bancos, tive muito mais desafios em trabalhos em cooperativas do que com bancos, até bancos grandes, justamente pela complexidade. O Davi, Alessandro, né, que eu parabenizo pelo trabalho, pelas razões que eu vou tentar explicar. Então, para mim, o cooperativismo sempre esteve próximo, não pelo lado acadêmico, aí é importante distinguir, né, o Romeu tem uma formação acadêmica em cooperativismo, eu tenho uma formação, vamos dizer, mais prática, minha formação acadêmica é em economia pura. E aí, o professor Davi, eu começaria, né, para tratar dessa questão que você passou, justamente pelo final aqui da apresentação, né, da brilhante apresentação do professor Alessandro, que a governança em cooperativa é um fenômeno complexo. E, de fato, é complexo, e a má notícia é que está se tornando cada vez mais complexo, né? E a boa notícia é que está virando um assunto cada vez mais interessante para ser tratado, né? E por que é complexo, na minha visão, e pegando um pouco o que você falou, Alessandro, no início, a parte da teoria, né? Você tem a vontade, no problema de agência clássica, você tem a vontade do proprietário, que vai se dispersando meio com o telefone sem fio, que vai se perdendo, né? Ela passa para os mandatários, que, por sua vez, tem que ser passada para os agentes de fato, os diretores, né? E esse processo em si já é bem complexo, numa empresa privada. No cooperativismo, como é uma empresa de pessoas, a vontade dos proprietários já é, per si, algo, às vezes, até insondável, mas que tem que ser apurado de uma forma distinta de uma empresa privada, em que a vontade é quem controla leva tudo, né? Embora as empresas privadas hoje estejam sensíveis aos outros aspectos e a outras demandas, vamos dizer, das partes relacionadas, questões ambientais, questões éticas, questões de conduta, né? O caso do Carrefour está mostrando isso, às vezes uma questão de governança, né? De valores humanos, pode quase que comprometer a continuidade da empresa, né? Mas, em termos mais simples, a vontade do proprietário é a vontade do controlador. A cooperativa não tem controlador. Essa é uma grande questão. E aí começa o problema da governança dessa forma. Ela tem o regulador, mas será que o regulador substitui a vontade ele descobre a vontade do proprietário? Qual que é a vontade do proprietário? Só um exemplo, assim, muito rápido, né, que eu convivi na prática, reiterando que eu sou uma pessoa mais prática do que teórica, eu estive conversando com as pessoas que participaram de um fenômeno muito interessante, que foi a fusão, aconteceu no Norte, de 8 ou 10 cooperativas em uma só. Então, chamou muita atenção. Esse fenômeno, né, teve várias lições, mas uma que foi interessante da pessoa que esteve à frente, ela disse assim, foram várias dificuldades, claro, mas uma delas é das cooperativas, dos associados, que no final descobrimos que eles não queriam se fundir. Apresentamos todos os apelos, mas vocês vão ter conta corrente, cooperativa de capital empréstimo, né? Vocês vão ter conta corrente, vão ter sistemas de pagamento, vai ser um serviço, cooperativo de serviço financeiro, não vai ser mais capital empréstimo. Mas nós não queremos, nós gostávamos daquela nossa, antiga, ali, capital empréstimo. Então, para ver como que a vontade do associado é algo, às vezes, inusitado, mas, antes de tudo, é algo que você tem que sempre criar mecanismo para tentar chegar a um meio termo, né, da vontade do associado, diferente da vontade do controlador. Então, começa a questão por aí, e daí vem os problemas, né, porque todos se colocam do papel de quem descobriu e quem pode representar a vontade do associado. Digo todos, inclusive o regulador. O regulador precisa resistir à tentação de achar que, sendo um problema complexo, eu tenho a mão da regulação, eu vou resolver o problema complexo com uma regulação. Eu também percebi ao longo do tempo que isso, embora possa ajudar, é até um elemento, né, professor Alessandro, que você levantou, mas se você tentar resolver dessa forma, você pode, eventualmente, piorar o problema. Por quê? Porque, como bem mostrou o trabalho aqui, eu acho que foi um dos principais méritos, né, do trabalho, até que me surpreendeu, porque quando se fala em governança, trabalho de governança,
vai ficando um tema meio batido, e as pessoas repetem muita coisa, mas o que eu achei fantástico, professor Alessandro, do seu trabalho, é que você partiu de elementos internos e externos próprios, não do cooperativismo, da cooperativa. E aí já tem uma primeira lição de que o elemento governança, ela deve ser vista, a exemplo, por exemplo, de um médico trabalhando com uma pessoa, na pessoa. Existe a medicina, mas cada pessoa é um paciente, né? E a medicina é holística, assim como a governança deve ser. E aí você deve partir de uma análise dos elementos que já estão dentro da cooperativa, né? Resistindo àquela tentação. Você é uma cooperativa X, logo vou te aplicar a regra Y, conceitual, eu vou exigir que você tenha auditoria, estou falando do ponto de vista do regulador, mas isso ocorre também com os controladores internos, né, e as cooperativas centrais, os sistemas, né, que tendem a ter essa visão de que elas sabem o que seria melhor, independentemente da condição de cada cooperativa. Aí, de novo, né, professor Alessandro, fazendo analogia com a medicina, né, o bom médico, eles conhecem a medicina, mas eles só trabalham o paciente a partir de uma anamnese em que ele descobre todo o ambiente interno e externo do organismo e como aquele organismo se relaciona com o ambiente externo. Só a partir dali ele descobre quais os elementos que ele pode trabalhar, quais os elementos que são condicionantes, que ele não pode trabalhar, o que ele tem que atenuar, e como ele vai prescrever o que for possível, mas sempre na hipótese de que a saúde pertence ao indivíduo, assim como a governança pertence à cooperativa. Enquanto a cooperativa, né, esse fenômeno múltiplo, não se estabelecer, não definir e não tomar vamos dizer, a consciência holística desse fenômeno, a prescrição fica nesse ponto mesmo, né, passa a ser uma prescrição, um guia, mas eventualmente este guia não serve para aquela cooperativa. Então, reiterando esse ponto, né, que eu achei muito interessante, isso é um ponto de partida, porque aqui, professor Alessandro, você mostrou como é possível fazer um trabalho rico, você fez, estou vendo aqui uma amostra, porque são vários outros elementos que poderiam ser trazidos, como eu penso aqui já a questão das sobras, né, a cooperativa que paga mais sobra, menos sobra, a cooperativa que distribui o resultado ao longo do ano, não dá sobra, na verdade, porque ela está maximizando o resultado que é minimizar o preço, aumentar o valor do depósito, assim como reter sobra ao longo do tempo, pagar sobra ao longo do tempo, ou acumular para você reter capital, que foi um modelo que as cooperativas conheci na Alemanha, até na França seguiram também, de nunca pagarem sobras, como esses elementos vão capturando o processo de governança, vão trazendo o processo de governança para dentro, né? De novo, não é um elemento prescritivo, é um processo que surge como um DNA, cada cooperativa vai formando o seu. Então, o potencial para esse trabalho aqui é muito grande. E na medida em que você vai desenvolvendo eu estou chamando aqui quase que de um processo de anamnese, você vai sendo capaz de enfrentar o desafio, e voltando à sua questão inicial, professor Davi, de como coordenar, ou como direcionar, ou como ter uma tranquilidade que o processo vai evoluir bem, o processo de governança, a partir do momento que as cooperativas são chamadas a crescer, são chamadas a avançar de um modelo simples, fechado, em que a vontade do associado, vamos dizer assim, era mais fácil de ser detectada, que é o primeiro passo, né, questão da governança cooperativa, para um modelo em que as cooperativas vão se tornando empresas, vão se tornando bancárias, né? Não é pejorativo, ao contrário, nós como reguladores vislumbramos, não todas, mas uma categoria de cooperativas que tem essa vocação, que já tem esse porte, que já tem essa base para agir assim, como bancos, substitutos de bancos, cooperativas que de fato vão no papel de competição no sistema financeiro, atender essa expectativa do Banco Central de prover serviços e atender o associado da mesma forma que os bancos fazem. Vão virar banco? Não, claro que não, mas elas vão atuar, vão substituir, né? Elas têm essa função de oferecer ao associado a mesma função de banco, mas qual que é o problema? Elas vão crescendo, o quadro social vai se dispersando em termos de categorias, em termos de
aí passa a ser um quadro social que tem cooperativas como Blumenau, praticamente toda a cidade faz parte da cooperativa. Então, existe, qual que é o elemento comum desses associados? Então, esse problema vai aumentando cada vez mais. Então, eu vou desistir, então, do problema de governança em cooperativa, porque nem a vontade associada eu não consigo mais, porque é um grupo muito heterogêneo. Não, claro que não, né? O que aumenta é a necessidade de você identificar elementos internos e externos, como o trabalho que o professor Alessandro fez, para você vislumbrar o nível de governança que você já tem, né, e voltando àquela analogia que eu fiz com a saúde, o nível de saúde de doença que o paciente tem, para, a partir daí, você intervir, prescrever, mas sempre ciente de que a sua limitação como médico, ou como regulador, ou como pessoa que prescreve algo de fora, até com a melhor das intenções, é grande, muito limitado, porque se o ambiente interno da cooperativa, que é formado no interno estrito sensu, e no externo dela, que é um ambiente interno próprio dela, né, não estiver adequado, você não tiver entendido o que está acontecendo ali, né, seja porque você vai atuar numa variável errada, seja porque você está considerando alguns aspectos da cooperativa, da governança, que são próprios dela. Você não vai mudar, você vai adaptar, você vai trabalhar, apesar daquilo ou com aquilo do seu lado, se você entender bem. Então, eu acho fantástico esse tipo de abordagem, que se justificaria, professor Alessandro, em qualquer momento, cooperativismo, mas agora, né, aproveitando aí a questão do professor Davi, que o cooperativismo está sendo chamado a esse desafio de crescer, de assumir, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo, estruturas muito mais amplas, em que você vai atendendo, supostamente, seja vontade do associado, vontade do regulador, em última instância, né, ser grande, né, que é essa questão que se coloca, o cooperativismo, dos 10%, você pode acabar, né, o cooperativismo pode acabar, se não entender bem esse processo, se perdendo um pouco na questão da governança, na medida em que ocorre o crescimento. Agora, mais do que nunca, nesse momento, eu acho que é um momento crítico, né, de se levantar esses aspectos de governança, justamente conjugados com essa questão do crescimento, da diversificação de quadro social, e dessa tendência que existe, né, aí não vai dar tempo de falar, mas todo o aspecto da digitalização, né, que ao mesmo tempo afasta e aproxima, né, como está vendo agora, mas que muda completamente o ambiente institucional, e que tem que ser bem entendido para capturar o que tem de bom nisso aí, porque aí vai ser mais um elemento de conflito, e as cooperativas, nesse momento em que estão caminhando para se tornarem uma atuação próxima dos bancos, e hoje, né, são todas digitais, e todas, né, uma coisa fica meio indistinta, o problema da governança pode crescer e repercutir no próprio projeto de tornar as cooperativas grandes, que é o projeto que nós temos aqui, né. Agradeço novamente a oportunidade de falar sobre o trabalho tão interessante, e novamente, professor Alessandro, parabéns pelo trabalho, né, não concluído, pelo pontapé que foi dado no tipo de abordagem, acho muito promissora e que tem muito trabalho para ser feito a partir daqui. Né? Acho que é uma porta que se abre aí, para nós reguladores, como eu falei, vai ser um instrumento de anamnese bem interessante, né, para podermos trabalhar. Obrigado, João Paulo. Já pensando aqui, passando a bola para o Romeu, a palavra possibilidade, me parece que ela vem em todas as falas, e aí você que já fez a sua tese em relação a isso, trabalhou bem ali a parte de teoria de agência, viveu bastante isso dentro do Banco Central, vive isso, de certa forma, também nas suas outras pesquisas. Se eu pudesse também se apresentar, embora as pessoas que já te conheçam, mas eu acho que é sempre bom também se apresentar, e mais uma vez, e colaborando aí com os demais
explorar o tema complexidade e governança, eu acho que vai trazer elementos para a gente que vão ser muito importantes, até porque o Alessandro faz uma segmentação ali por tipo de cooperativa, quando ele analisa o que é importante, o que tem impacto, mas eu acho que seria muito interessante, dentro dessa sua visão, que estudou bem a parte de teoria de agência, o tema complexidade. Por favor, fique à vontade. Tá, obrigado pelo convite, Alessandro e Davi, né? João Paulo, meu chefe, né? Nós estamos juntos aqui, viemos do mesmo departamento do banco e agora nós somos de outro departamento, que é o departamento de competição, né? O Pablo também já esteve com a gente junto em outras. Então, cumprimento todo mundo, agradeço o convite. E eu queria só fazer um resumo breve aqui, só para pedido do Davi. Minha dissertação e tese foram sobre governança. Na verdade, a tese foi sobre governança e a dissertação foi desempenho de cooperativas, né, de crédito. Então, eu estou estudando o tema desde 2002, né, tenho 20 anos de Banco Central, e trabalhando nesse período em 3 departamentos, sendo 17 anos com o departamento, no Departamento de Organização do Sistema Financeiro, tratando de cooperativas de crédito, né. Tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho naquele projeto Governança Cooperativa do Banco Central, mas coincidiu com a minha dissertação de mestrado, então no finalzinho eu tive que priorizar a minha dissertação, mas muito do que a gente vê, essa questão de segregação, conselho e diretoria, isso aí foi uma consequência, né, do trabalho que foi feito lá entre 2006 e 2008, né, desse grupo que estudou a governança cooperativa dentro do Banco Central. Fazendo uma autocrítica em relação ao grupo mesmo, né, a gente falou muito de conselho fiscal lá, naquela época, e eu sempre reclamo, toda reunião aqui dentro do Banco Central mesmo, sobre isso, o conselho fiscal é um pouco deixado de lado, né, a gente, talvez seja até um experimento interessante, a gente verificar o funcionamento do conselho fiscal nos diversos tipos de cooperativas, porque é um órgão que o Banco Central não meteu a mão, vamos falar assim, né? Não falou, não correu atrás da questão da capacitação dele, não exige, quando você vai aprovar o nome de um conselheiro de fiscal, você não tem nenhum tipo de exigência em relação a currículos, nada em relação ao conselho fiscal. Então, é um órgão, entre aspas, puro nesse sentido, né? Mas eu parabenizo o Alessandro pelo objeto de pesquisa, né, que quando eu falo de cooperativismo de crédito e essa analogia com o corpo humano que o João Paulo falou, para mim ela é perfeita, porque eu acho dificilmente a gente tem um objeto de pesquisa tão heterogêneo quanto o cooperativismo, né? A gente tem, só para falar em porte e número de associados, a gente tem cooperativas de crédito com centenas de milhares de associados, né? Então, a gente está falando do universo dessa ordem de grandeza. Tem cooperativas que só fazem capital empréstimo, né, que a gente até classificou em função disso, na época da 4434, e tem outras que mexem com praticamente fazem os mesmos tipos de operações que um banco faz, né? Então, assim, a gente tem um universo muito heterogêneo, o que dificulta muito a obtenção de resultados estatísticos mais consistentes, porque você está colocando um grupo, obviamente, heterogêneo, né? Então, em relação a isso que eu queria até chamar a atenção do Alessandro, porque quando ele fala assim, porque os resultados, quando a gente coloca o censo, né, usando a palavra que ele falou, porque ele usou praticamente todos o universo de cooperativas, ela não tem, muitas vezes, ela não tem resultados estatisticamente significativos. Isso é esperado, de certa forma, por causa dessa heterogeneidade, né? Então, tanto é que na minha tese, quando eu fui desenvolver o trabalho sobre governança, eu já fiz uma linha de corte um pouco maior, peguei as clássicas e plenas, as clássicas acima, se não me engano, PL de 10 milhões, acima de 10 milhões. Então, com isso, eu fiquei com um universo um pouquinho menor, mas para objetivar, para conseguir atingir aqueles objetivos da minha tese, no caso. Então, é muito difícil, realmente, a gente tratar isso. Mas aí está a riqueza também do trabalho do Alessandro, por outro lado, né? Porque
te dá um panorama muito grande do que está acontecendo, né? E mostra que é muito rico, realmente, o estudo da governança no cooperativismo de crédito, tá? Eu até queria te fazer uma pergunta, mas antes eu vou até fazer uma histórico aqui das resoluções. Antes da 4434, as classificações todas pelo Banco Central era pelo tipo de associado, né? E depois da 4434, a gente começou a classificar as cooperativas de acordo com o tipo de operação que ela pratica, levando em consideração que aqui são as operações que geram risco para a instituição financeira, no caso a cooperativa. Então, e de vez em quando, isso até tem uma colega do banco lá que sempre questiona isso, fala assim, por que a gente, agora tudo é por operações de crédito, operações praticadas, desculpa, não só operações de crédito, as operações financeiras em geral, por que a gente manteve no Banco Central, até nos nossos registros, o público-alvo, né, até no Unicad, o sistema nosso de cadastro lá, você tem esse tipo de informação, e é importante trazer esse tipo de informação para todos os estudos também, porque isso também caracteriza a atuação da cooperativa, né? O público-alvo, ela diferencia. Você imagina uma livre admissão mesmo, né? Que seja, mas que tenha um foco principalmente igual as de cooperativas de agricultura familiar, que tenham um público muito de pequenos produtores ou de médios produtores rurais, ela é totalmente diferente de uma cooperativa de empregados da Embraer, por exemplo, né? Que ela era capital empréstimo e agora virou clássica. Então, assim, esse tipo de discussão, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente começa a trabalhar com essa segmentação por operações, eu acho difícil a gente largar 100% essa classificação também por tipo de associados, né? E até isso que eu te pergunto, no seu trabalho, acho que tem essa parte de associados também, Alessandro, ou você acha que daria para, se não tivesse, daria para incluir numa segunda versão, porque eu acho que ela é fundamental, sabe? Romeu, tem sim, obrigado aí pelas considerações, eu tô ouvindo todas, tá fantástico isso, gente, tem gente me dizendo aqui que vocês estão sendo cirúrgicos, mas nesse caso agora não, eu não usei essa segmentação, né, eu não utilizei essa variável, mas tem sim essa possibilidade, viu, Romeu? Tem, e eu acho bastante interessante essa possibilidade, porque, como o João Paulo falou, vem de lá, vem dessa segmentação, desse tipo de cooperado, que é dali que vem os objetivos, né? Dali que vem o início da governança, né? E para que foi constituído essa cooperativa? Então, seria muito interessante, acho que enriqueceria muito o trabalho, e dá para fazer. Dá para fazer sim. Se você tiver dificuldade de arrumar esses dados, a gente disponibiliza para você aqui no Banco Central. Então, assim, eu acho importante, até por esse aspecto histórico mesmo, né? Isso, toda a história da cooperativa, né? E aí você tem aquela questão dos anos, né? Que eu vi que você colocou lá, os anos de funcionamento da cooperativa, mas antes disso, né? O público-alvo mesmo, inicial, e caracteriza, por exemplo, aquela questão do capital empréstimo, você falou que existe uma concentração na região sudeste e tal. Isso vem muito da história mesmo, do cooperativismo de crédito mútuo lá, que era aquelas caixinhas das empresas. Então, isso acho que até eu falo isso pelo DEORF, onde eu trabalhei lá, né? A gente, aqui em Belo Horizonte, na gerência do DEORF, a gente tem, com certeza, assim, a grande, quase totalidade das cooperativas de crédito mútuo, porque elas estão, a gente pega São Paulo e Minas, né? Então, você tem essa caracterização que eu acho que é muito importante, e talvez, não sei se caberia essa sugestão agora, Alessandro, mas para o futuro aí, com certeza, é importantíssimo, sabe? E essa questão da complexidade que o Davi falou para a gente tratar mais aqui, ela vem desses aspectos também, né? Eu acho que inclusive, a gente vai
trabalhar junto com o DESUC, né, João Paulo, sobre seria talvez seja um aperfeiçoamento do modelo por operações, né? Seria a gente estudar quais modelos de negócio que existem no cooperativismo, pelo menos os principais, e tentar agrupá-los de forma a entender esses grupos, né, de uma maneira mais adequada, porque o objetivo eu acho que sempre a gente vai caminhar para isso, tentar trabalhar grupos homogêneos e ver o que está acontecendo com esses grupos homogêneos, né, pelo menos no caso do Banco Central. Mas ficam essas duas sugestões aí em relação ao Conselho Fiscal, né, que eu acho que é uma coisa que é um conselho que está bruto, vamos falar assim, no sentido de que não é muito estudado, né, também não é muito regulado, ou praticamente não é regulado, e, ao mesmo tempo, acrescentar essa questão dos associados, dos tipos de associados aí, que eu acho que você vai ter muitos resultados em relação a isso também. Vai ter muita surpresa em relação a isso. Obrigado, Davi, obrigado, Alessandro. Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigado, Romeu, mais uma vez, pela contribuição. Pablo, eu vou voltar a palavra para você, porque eu fui muito mal educado no começo. Se você puder, por gentileza, se apresentar. E já que eu estou passando a bola para você, eu também queria te provocar, te ajudar ou levantar uma bola, talvez ali, voltando ao tema da complexidade que você colocou e dos trabalhos que você encontrou a respeito, né? Ou que não encontrou, enfim. Será que, aí a pergunta ela vai bem, talvez um pouco mais pela linha da academia, será que a gente não está usando a técnica quantitativa errada, então, para estudar a governança de cooperativa? Porque a gente vai muito na questão da causalidade, os modelos econométricos estão indo muito nessa linha, mas a gente viu pela figura que o Alessandro colocou, é como se a gente estivesse falando, pegando até os pontos do Alessandro, ele falou, na parte de capital e empréstimo, algumas características do Conselho de Administração são altamente correlacionados com a estrutura de capital. Por exemplo, capital social médio, o capital social por cooperado. Se a gente pegar só esse ponto, que é o que uma regressão, de certa forma, vai fazer, tem tantas outras variáveis que estão ali orbitando e que são importantes, que quando a gente vai fazer essa regressão, será que a gente não deveria começar a pensar, então, em outras formas, como tratamento de sistemas complexos, a pensar no processo na forma de estudar a governança? Você está com o telefone, desligou. Davi, muito obrigado. Eu acho que na verdade, não foi nenhuma falta de educação sua, porque o pessoal que está aqui na sala são todos muito familiares, então a gente já começa a falar como vocês falando com os amigos, uma reunião de amigos. Então eu acabei me esquecendo até de falar, eu sou Pablo Murta Baião Albino, trabalhei alguns anos no mercado, trabalhando com cooperativa de produção, cooperativa pelo Brasil afora. Depois tive a oportunidade de fazer o doutorado numa universidade no norte da Espanha, e hoje, em 2015, voltei para a academia, voltei para a UFV, onde eu me formei no curso de graduação, e hoje sou professor do curso de cooperativismo. Só que como a gente está tão entre pessoas conhecidas, que a gente fala, Pablo, então, vamos lá, vamos falar. Então, eu acabei também me esquecendo, Davi, de apresentar para alguns que aqui não me conhecem, que eu hoje sou professor aqui da Universidade Federal de Viçosa e trabalho no curso de cooperativismo, no qual eu me formei lá em 2001. Nas minhas leituras, nas minhas buscas, eu vi, inclusive, métodos bastante robustos. Eu vi teses de doutorado que usaram lá um painel de dados com 700 cooperativas para 5, 6 anos, usaram Areliano e Bond, métodos complexos que fazem cruzamentos de variáveis, mas que, no final, não acabam realmente trazendo uma grande aportação. E aí você pega uma tese de 180 páginas e eles acabam perdendo, né, a maior parte do texto para ficar falando de assuntos que já estão, no meu entendimento,
já estão um pouco defasados. E aí eu acho que a releitura do Alessandro, que mostra lá que os primeiros trabalhos começam em 1932. O João Paulo faz a analogia com o corpo humano e fala, nós tem muito trabalho sobre governança, mas eu considero que a governança ainda é um tema muito novo, entendendo a complexidade que ela tem. Agora, o cooperativismo, que né, a Aliança Cooperativa Internacional fala dele de 1844, mas a gente sabe que ele é de muito antes disso, né? O Palmius Paixão Carneiro, ele tem um livro que mostra as histórias do cooperativismo muito antes de 1844, mostra os exemplos, os modelos, a própria história dos precursores, eles trazem exemplos de modelos coletivos muito antes de 1844. Então, eu acho assim, ficar resgatando numa tese os princípios e acabar não trazendo luz a uma questão complexa, que é a questão da governança, que eu acho que o João Paulo trouxe muito bem, que permeia toda a organização. O Romeu também, aqui agora na fala dele, foi espetacular, né? Olha, a gente tem questões relacionadas ao tamanho, complexidade, interesses. Então, eu acho que todos esses aspectos são difíceis demais de serem abarcados num método. Né? Não vou usar a equação estrutural. Você não vai conseguir pegar tudo isso. Eu vou usar o painel de dados. Você não vai pegar tudo isso. Então, tá bom. Então, eu vou usar o Iramutec, vou usar uma análise que é paramétrica. Também você vai deixar de lado uma parte quantitativa. Então, eu acho que o trabalho, né, a nossa academia, a ciência, ela tem que propor o seguinte, olha, o objetivo do trabalho é esse. O objetivo do trabalho é avaliar, por exemplo, o papel do Conselho Fiscal, como o Romeu sugeriu brilhantemente. Então, o nosso trabalho vai avaliar o papel do Conselho Fiscal. Tá bom, como é que vai ser? Quantitativo ou qualitativo? Vai usar o número de reuniões e as atas, vamos analisar o texto usando o Iramutec ou não? Vamos fazer um trabalho quantitativo, vamos fazer as quantidades de reuniões, a quantidade de decisões que foram tomadas, se aprovou, não aprovou, e a quantidade de sobras que essa cooperativa gerou. E vamos tentar ver se isso tem a conexão entre o trabalho do Conselho Fiscal e sobras. Ah, legal. Então, vai ser um trabalho quantitativo, ou vai ser um trabalho qualitativo. Eu acho que, às vezes, a nossa falha está numa tentativa de interpretar tudo como sendo igual e achar que todo mundo cabe no mesmo pacote. Então, eu acho que se nós formos mais precisos, mais cirúrgicos e separarmos bem as coisas, olha, eu vou trabalhar o papel do Conselho Fiscal de uma forma qualitativa. Eu vou revisar as atas de 5 cooperativas e aí sugestão, que sejam semelhantes. Né? Há poucos dias a gente estava numa banca discutindo exatamente isso. A pessoa se propôs a fazer uma análise dos cooperativos de crédito do Acre. Eu falei assim, olha, não dá para fazer essa análise. Né? Você está falando aqui de uma Cressol e está avaliando também um Sicoob no mesmo pacote. Tem uma aqui que nasceu há 20 anos, tem outra que nasceu há 2. Então, não dá para você fazer uma análise e falar que os indicadores delas são melhores ou piores. Cada uma vai ter um indicador de acordo com o tamanho que ela tem, com a história que ela tem, o público que ela atende. E aí eu acho que o João Paulo e o Romeu também, igual ao Alessandro, reposicionaram e ressaltaram essa questão. Assim, avaliar coisas diferentes tem que ser feito de forma diferente. E o nosso papel enquanto academia, enquanto pessoa que está estudando, tem que ser cumprir com o objetivo do trabalho. Então, tá bom, eu vou deixar de lado uma série de outros aspectos? Sim, tem que ser assim, porque se eu achar que eu vou fazer tudo, eu não vou entregar nada que seja relevante. Então, tá bom, vamos fazer uma análise qualitativa? Vamos fazer uma análise qualitativa. Ela também tem sentido, ela também ajuda a trazer luz. O que não ajuda é eu tentar abordar um monte de coisas dentro de qualitativo, quantitativo, todo mundo do mesmo tamanho, uma análise considerando todo mundo dentro do mesmo pacote, que não é. E aí eu acho que o Alessandro, assim, foi brilhante na colocação dele, no trabalho aqui do pós-doutorado dele. Ele esclarece, coloca muito bem que é um ambiente completamente diverso, e aí nós estamos falando especificamente do cooperativo de crédito, mas isso vale para outros ramos do cooperativismo, isso vale para outras organizações, mas aqui tratando especificamente do crédito. A gente tem uma diversidade. Se eu estivesse analisando cooperativismo de crédito, a gente tem dentro do cooperativo de crédito uma diversidade imensa. Eu tenho tamanhos, tenho classificações clássica, capital empréstimo, plena, tenho classificações distintas. Um trabalho que eu li que não achei que estava legal, o trabalho é de antes dessa classificação do Banco Central. E ele tenta separar a cooperativa entre quem tem capital de 1 a 10 milhões, de 10 milhões a 100 milhões e acima de 100 milhões. Mas
E o histórico, e o tempo dessa cooperativa, e aí ela é uma capital empréstimo, ela é vinculada a uma empresa? Não, ela é de livre admissão. Então, tem uma série de variáveis, considerando pensando que eu pudesse colocar tudo no mesmo lugar. Vamos avaliar a cooperativa de crédito. Tem uma série de variáveis tão grande que eu preciso, minha sugestão é que nós, né, a academia, e quando ela fizer essa interseção com as cooperativas, que ela tenha claro o seu objetivo e o seu método, porque aí ela vai conseguir entregar uma resposta dentro do seu objetivo e do seu método, que não deve ser achar que vai entender tudo. Não, eu vou entender o papel do Conselho Fiscal usando um método quantitativo. Ok, vou deixar uma série de aspectos qualitativos de lado, inclusive vou colocar isso no trabalho, estou abrindo mão de uma série de aspectos que são de comportamentais, que são das pessoas, que são inerentes às características daquela organização, estou abrindo mão e estou fazendo uma análise aqui, um recorte quantitativo para o papel do Conselho Fiscal. Ok, respondeu a sua hipótese. Ok, eu acho isso válido. O que eu acho que, às vezes, a academia, às vezes, está errando é achar que todo mundo está no mesmo pacote, que todo mundo é parecido, e a gente vê muitas falas nesse sentido, né? A gente vê algumas apresentações de quando a gente não tem o cuidado de falar as cooperativas são iguais. Não são iguais. Né? As pessoas que estão ali dentro são completamente diferentes, portanto, as organizações são completamente diferentes. E aí, a teoria da agência e a governança, num patamar um pouco maior, elas abordam nesse aspecto. Diz o seguinte, olha, nós temos interesses diferentes, a propriedade diferente do patrimônio, do agente. Então, tudo isso vai trazer decisões, vão trazer resultados que são diferentes e que tem que ser abordado de uma forma específica, segmentada, com muito cuidado. Deixando de lado alguns aspectos? Claro, não existe, pelo menos eu não conheço ainda, tá? Eu não li ainda, não achei nenhum trabalho ainda que fosse abrangente ao ponto de ter um método que pegasse tudo. E eu acho que eu concordo 100% com a colocação do Alessandro. Ele mostra o quanto diverso é esse ambiente, e eu acho que o relevante, pensando que nós estamos abordando aqui cooperativa de crédito, que eu podia pensar, nossa, são todos similares. Não tem nada similar, são muito diversos, têm interesses, vontades, tamanhos, ações, estratégias, modelos de governança completamente díspares. Então, eu preciso ser mais cirúrgico, mais preciso, e aí, abrindo mão de alguns outros aspectos, avaliar quantitativo, qualitativo, usando painel de dados, usando o fatorial, usando um teste de médias. Não vejo problema nisso, mas responda ao objetivo do trabalho. Eu acho que dessa forma a gente consegue contribuir muito mais para a ciência, contribuir muito mais para o entendimento dessas organizações e aí sim, somar conhecimento nesse processo todo. Obrigado, Pablo. Se vocês me permitirem, a gente seguiria 5 minutos a mais ali do nosso teto, porque eu acho que tem coisas ainda muito importantes, que eu acho que dentro desse tempo todo a gente consegue abordar. A professora Silvia e a professora Valéria fizeram algumas perguntas aqui muito relevantes aqui pelo chat, e aí talvez, Alessandro, como você está perto da Silvia e tem o contato direto da Valéria, se você pudesse depois responder de uma forma bem sucinta para elas, eu acho que seria legal, mas aí eu vou deixar isso na hora que você for falar, que daí agora eu gostaria ainda de ouvir um pouco mais do João Paulo e do Romeu, uma vez que a gente já está indo para esse encerramento. João Paulo, então, olhando para frente, tendo aí o seu conhecimento acumulado sobre o processo de governança, o que você imagina que a academia pode contribuir, ou o que você esperaria de trabalhos que viessem contribuir para o aprimoramento das estruturas, ou do conceito, ou das estruturas da governança em cooperativa? Aí, como já são suas palavras finais, depois aí você também poderia mandar uma mensagem de bom ano para a gente. Sim.
Procurarei ser breve, embora seja difícil ser breve nesse assunto tão extenso e tão interessante, mas para ter a principal aqui que você solicitou minha contribuição, professor Davi, que as portas, quais as portas, né, que se abrem aí com esse trabalho, e eu tenho uma visão mais prática, né, mas ao mesmo tempo eu acho que tem também perspectivas teóricas, né, mas o nosso lado prático, o Romeu tem trabalhado comigo aí, ele como acadêmico, né, e eu nunca fui, mas a gente está trabalhando sempre até com nossa perspectiva como observatório, né, professor Davi, é fazer com que a pesquisa seja aplicada de fato, né, no nosso caso, pela regulação, não digo pelo regulador, pela forma de atuar do regulador, e não necessariamente pela regulação, que eu falei que às vezes nem sempre é a melhor saída, é ao contrário, né, o regulador está descobrindo cada vez mais que é pela sensibilização, pela ação de diretrizes que a regulação vai se formando internamente dentro das próprias instituições, mas eu vejo, por exemplo, né, a partir dessa questão, desse ponto que eu falei, que o trabalho é, acima de tudo, um mecanismo de anamnese, ou seja, de identificação daquele organismo específico e qual a condição de saúde de governança que ele tem, quais os fatores internos e externos que estão determinando, que são determinados, né, para que você possa eventualmente fazer prescrição, entender a situação. E, de novo, o exemplo do médico, né, o paciente que está vindo da zona rural, que cidade do interior, não adianta ele passar suplementos, né, que ele vai comprar na capital, porque o ambiente dele é outro, completamente diferente, e o problema pode ser outro. Então, a partir dessa questão de ter uma ferramenta de anamnese, de identificação dos pontos para poder intervir, por exemplo, um ponto difícil, né, um ponto que ainda as próprias empresas não conseguem tratar adequadamente, no caso da auditoria cooperativa, instrumentos para você não intervir, mas avaliar a estrutura de governança. E aí, uma abordagem desse tipo seria bem interessante, porque é ainda um elo perdido que as auditorias cooperativas procuram, né? E nós, lá atrás, quando pensamos na auditoria cooperativa, tivemos essa ambição, né? O auditor tem que avaliar a governança cooperativa e dar um parecer. Mas como assim, né? Realmente, se você não tem um método, se você não tem uma regra, uma régua, né? Esse trabalho também apresenta essa possibilidade de ter uma régua, você não consegue avaliar. Então, tem uma perspectiva prática aí desse ponto de vista. E, do ponto de vista teórico, reforçando o que o Romeu falou, né? Nós estamos trabalhando cada vez mais com a questão de separar as cooperativas em diferentes papéis, na visão do regulador, mas na visão, acima de tudo, de atendimento à sociedade. E aí, a questão de como verificar como fica e quais são as necessidades de instrumentos de governança nos diferentes tipos de cooperativa, de novo eu reitero, né, eu vou ter, né, daqui para frente eu estou tendo cooperativas praticamente que são bancos, que atuam na cidade toda e representam ali o que, vamos dizer, o Banco do Brasil era no passado, até cooperativas continuam segmentadas, cumprindo um papel muito específico, né, então não adianta eu botar instrumentos de governança nessa cooperativa de capital empréstimo de uma empresa, lá na cooperativa que na prática é um banco. Então trabalho desse tipo tem essa perspectiva, essa possibilidade também de nos auxiliar nesse processo de segmentação das cooperativas, percebendo o que de fato está sendo segmentado e qual a repercussão dessa segmentação em termos de governança. Novamente, reitero, professor Alessandro, as congratulações pelo trabalho e participando do Observatório do Cooperativismo, eu tenho a perspectiva, espero, né, poder acompanhar os desdobramentos e todas as outras pesquisas que podem surgir a partir dessa porta de entrada, e finalizo reiterando aí um ano novo, né, para nós, no novo normal, bastante satisfatório, né, como foi esse ano, apesar de tudo, mas que nesse novo normal continue nossa velha atenção aí ao cooperativismo, nosso trabalho voltado para a cooperativa, que vai mais, né, mais do que a questão profissional, é uma questão mesmo de identificação e questão de envolvimento pessoal com o
tema que eu acho que é motivador e estimula muito nosso trabalho, né? Que todos nós tenhamos aí um ano novo aí bastante produtivo, em termos pessoais e na questão profissional, que produzamos muitos trabalhos aí do autocooperativismo. Obrigado, João. Romeu, contigo também, e olhando para frente, como um estudioso do tema, o que você acha que a gente pode contribuir? O que você espera da academia nessa ótica da governança? É uma pergunta complexa até, para te falar a verdade, sabe? Mas eu acho que essa questão da participação, da regulação mesmo, né? O papel do regulador eu acho muito importante, né? Porque a gente sempre fica se questionando até que ponto regular, o que regular e como regular e quando regular, né? Acho que isso aí é uma situação, e mais importante também, depois de regular, as consequências da regulação, né? Então, assim, no caso, por exemplo, da 4434, a gente acredita que tenha sido uma boa maneira de regular, né, separá-las pelo tipo de atividade, tanto é que a gente está querendo usar esse mesmo modelo em outros tipos de instituição financeira, né? A gente tem vários, isso aí, inclusive, é um estudo que a gente está fazendo num projeto que o João Paulo é o cabeça lá do nosso departamento, a gente tem participado em relação a isso, né, que é o projeto Reestrutura. Então, esse aí é uma situação. Outra questão que é essa que a gente já falou antes, aí, o João Paulo também falou, essa questão dos modelos de negócio, eu acho que isso aí é muito legal, eu acho que isso aí vai dar, se a gente conseguir enxergar, mesmo que com essa diversidade toda que existe, conhecer mais sobre os modelos que existem, seria muito, muito bom para a gente conhecer o todo, né? Eu acho que isso aí seria importantíssimo. No caso do Conselho Fiscal, que eu falei antes lá, você vê que a questão, a gente acaba não regulando, ou muitas vezes a gente fica tentando trazer outros tipos de modelos, tipo o modelo alemão, né, que ele não tem Conselho Fiscal, é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal juntos, né, no mesmo órgão, é um Conselho de Administração com funções de fiscal também. Isso aí, inclusive, está previsto no projeto de lei 27, né, PLP 27 desse ano de 2020, que altera a lei complementar 130, né, essa possibilidade existe. Então, isso talvez seja uma maneira de estudar melhor o Conselho Fiscal. Será que isso aí seria um modelo adequado para o Brasil ou não, a adoção do modelo alemão, né, e praticamente excluir o Conselho Fiscal, na verdade, incorporar as atribuições do Conselho Fiscal ao Conselho de Administração e ter a diretoria segregada, igual a gente já tem hoje, né? Isso aí, no caso, só faz sentido se existir essa segregação, né? Segregação completa, tá? Então, isso aí é um outro aspecto. A questão da auditoria cooperativa, né? Acho que isso ainda tem muita coisa a ser estudada em relação a isso, o João Paulo já falou disso também, né? Como é que ela funciona na prática, porque isso aí está sendo implementado aos poucos, né? Já tem um cronograma de implantação, e a gente acaba que a gente também tem esse papel de olhar para trás e ver a regulação atingir os objetivos, né? No caso, a auditoria em semelhante, que eu falo em relação a 4434. E outro aspecto que eu acho que poderia falar, que a gente já discutiu junto, né, Davi, que é a questão da capacitação, certificação de membros estatutários de cooperativas de crédito. Eu, particularmente, acredito que esse ainda seja um gargalo do segmento, né, a capacitação. E quando a gente fala em capacitação, a gente fala em capacitação permanente, né, ou seja, mudar a lógica, né, não é que a pessoa tenha sido por 20 anos presidente da cooperativa, o principal gestor da cooperativa, que ele está habilitado ou está capacitado para continuar sendo, né? Exigir uma capacitação contínua seria muito importante, eu acho que resolveria esse gargalo, pelo menos tenderia a diminuir esse gargalo dessa simetria que existe entre as instituições financeiras e cooperativas em relação à gestão como um todo, né? Então, mas isso é um desafio grande, a gente sabe que isso também depende de um estudo
de escopo, né, que a gente já discutiu o que seria o escopo da certificação, e depois quem vai certificar e como vai certificar, né, então, assim, isso aí é praticamente começando do zero. A gente tem experiências internacionais que a gente pode usar como benchmark, né, mas a gente tem que trazer, adaptar e criar o nosso modelo, porque o Brasil não é Alemanha, né, a gente fica falando sempre de Alemanha, cooperativismo alemão, a gente não é Alemanha. Mesmo tendo o Sul lá cheio de alemães, a gente não é Alemanha. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Davi e Alessandro, o convite, e colocar à disposição para discutir esse tema, né, em 2021 nós vamos, se Deus quiser, estar mais juntos ainda, né, e com parcerias aí entre Banco Central e academia. Obrigado. Pablo, alguma consideração adicional? Tá. Davi, na verdade, eu quero parabenizar aqui o Alessandro e dizer que assim, o trabalho dele, essa segunda vez que eu estou vendo o trabalho dele, gera aquela inveja bastante grata. Nossa, queria ter feito um trabalho desse. Então, Alessandro, parabéns, ficou excelente o trabalho. Trabalho que realmente aporta no tema da governança, cara. Ficou muito legal, parabéns mesmo, acho que deu um trabalho gigantesco, você está vendo aí na apresentação o quanto você trabalhou, o quanto você trouxe de hipóteses, então você está de parabéns, excelente o trabalho. Eu acho que eu vou usar aquela apresentação, porque agora meu ponto de partida vai ser o seu resultado, excelente. Davi, muito obrigado pela oportunidade, cara, foi assim, mais uma vez um prazer poder compartilhar aqui o Romeu, o João Paulo, valeu demais, obrigado pelo convite e sigo aqui à disposição. Como o João Paulo falou, que tenhamos todos um ano mais ameno, né? Um ano com mais tempo para ler coisas boas, para falar melhor com os amigos, viu? Obrigado, Pablo. Alessandro, suas considerações finais. A gente já passou bastante aqui do horário, até peço desculpa, mas eu acho que o momento permitiu que a gente avançasse um pouco nisso. Suas considerações finais. Olha só, a todos, João Paulo, Pablo, Romeu, Davi, e a todos que estão presentes até agora, muito obrigado mesmo por todas as contribuições que deram. Realmente, esse é um trabalho de pós-doutorado, né? Eu vou só tocar nas respostas que eu vou dar para a Silvia e para a Valéria, que são duas queridas, são pesquisadoras em que eu me espelho, inclusive. Esse é um trabalho de pós-doutorado, a gente não tinha as hipóteses clássicas e restritas de um mestrado, de um doutorado, e a gente não precisava, inclusive, ele é um trabalho mais exploratório, de testes de vários relacionamentos, e um trabalho bem mais geral, como o Pablo falou. A gente tentou aí responder perguntas para o agente regulador, responder questões para a academia e mostrar toda a complexidade do fenômeno. A governança realmente não é uma coisa fácil. O João Paulo e o Romeu foram brilhantes em mostrar o quanto é cuidadoso o Banco Central no momento de regular, né, nos estudos prévios para colocar uma regulação e nos estudos a posteriori, depois que coloca a regulação, né. Eu diria que foi brilhante a resolução, né, que divide não mais por segmentos, por cooperados, e sim por risco, né. Essas cooperativas, ela se apresenta aqui no modelo, mostrando o quanto ela influenciou, principalmente o Conselho Fiscal e a estrutura de capital, e eu diria que todas as proxies que vocês puderem me trazer para que eu possa incorporar no modelo e mostrar um pouquinho mais o poder explicatório ou explicativo de um construto, né, ela vai agregar aqui e vai mostrar o relacionamento desse construto com os outros, né. Estrutura de capital é uma coisa que está iniciando, mas o ambiente institucional legal, né, tem tanta coisa e tem tanta proxy, tem tanta variável que a gente pode incorporar aqui nesse modelo, e ele pode mostrar influências mais precisas sobre outros construtos, principalmente Conselho Superior. E aí, Romeu, eu respondendo essa pergunta, o Conselho Fiscal precisa, sim.
ele precisa a mais trabalhos específicos sobre isso, ele precisa, sim, de regulação sobre ele. Mas ele não foi incorporado aqui, porque eu não tinha variáveis quantitativas para poder incorporar o Conselho Fiscal neste modelo inicialmente. E, Pablo, você já tocou, foi preciso, né? A complexidade é tamanha. Como eu não tinha a restrição de um mestrado e de um doutorado para mostrar uma hipótese e tentar confirmar, através de um método científico, o relacionamento entre uma variável e outra, eu pude ser abrangente, né? Eu pude realmente mostrar a complexidade com que trabalha o Banco Central, por exemplo, né? Nessa questão. E estou aberto, sim, e o OBSCOP, o observatório, está aberto, sim, para incorporar mais variáveis, para a gente tentar estudar isso de uma forma mais abrangente e também mais específica. Inicialmente, o nosso trabalho, ele estava tentando simplesmente relacionar alguns aspectos de governança a alguns aspectos de performance. Mas aí eu falei, não, vamos deixar a performance de lado, né? E o Davi também foi brilhante nesse sentido, porque a gente resolveu deixar a performance de lado, deixar para próximos estudos, né? E vamos abordar a governança na sua complexidade, né? E tentar fazer o que o Marcelo disse para não fazer, né? Vamos olhar um pouquinho a governança em si, como é que esses relacionamentos estão tão intrincados assim, né? E vocês três me brindaram, né, neste final do ano com alguns presentes maravilhosos, várias hipóteses de pesquisa aí para serem trabalhadas, que a gente vai deixar para os nossos mestrandos, nos nossos doutorandos, e lógico, para o observatório também responder. A gente vai estar em 2021 mais junto. Muito obrigado, que vocês tenham todos aí um excelente Natal, que fiquem bem, e que a gente se vê num 2021, que a gente se veja num 2021 melhor, né? Menos restrito. É o que eu desejo a todos. Obrigado, Alessandro. Acho que já pensando praticamente no final aqui, eu queria destacar, acho que 2 pontos que, na minha opinião, são muito importantes no trabalho do Alessandro. O primeiro é essa adaptação que a gente fez do framework teórico, do tipo, a gente pegou e leu uma série de trabalhos e a gente criou aquelas caixinhas. As relações que tem entre aquelas caixinhas é teórica, então ela não é uma proposta minha ou do Alessandro. Ela veio de uma observação do que tem na teoria, de uma revisão de literatura e aquele framework teórico. Então, eu acho que isso vai ser isso para mim é um ponto bem importante, porque dá para fazer um monte de teste de hipótese ali. E o segundo ponto é que, assim, dado os resultados da análise confirmatória, que mostra toda essa complexidade, abre uma agenda de pesquisa fenomenal, e, inclusive, refletindo sobre os modelos estatísticos que a gente vai usar para fazer trabalho quantitativo, pegando um tema tão complexo. Eu acho que isso tem que ser bem repensado, e aí eu fico imaginando o grau de dificuldade que o regulador tem quando pensa no tema governança em cooperativas, que é o que vocês passaram aqui. Então, acho que esses 2 pontos ficam bem claros. Bom, acabou o tempo, a gente já passou aqui do tempo, mas eu queria parabenizar todos e agradecer o Alessandro, o Romeu, o João Paulo, o Pablo, pela participação ativa, todos os demais que estiveram aqui com a gente, dizer que esse vídeo está lá, vai ficar disponível no YouTube, se você procurar lá o OBSCOP USP, vai aparecer lá no YouTube, para vocês acessarem, mandarem para outras pessoas que quiserem, enfim, fiquem à vontade. A apresentação também a gente manda junto por e-mail para quem quiser, embora os debatedores já tiveram acesso a elas, a gente manda para os demais. Dizer que o ano que vem a gente continua com essa estratégia de aproximar a academia
do mercado. Então, os seminários que a gente começou a aprender esse ano, ele está dando resultados muito legais, e esse debate que a gente teve aqui mostra isso. É uma aproximação direta do que acontece do professor Pardal dentro lá da universidade, e de alguém que está ali preocupado com as coisas mais pontuais e aplicadas. Acho que se a gente consegue, e essa é a tentativa desse seminário, aproximar as duas partes, porque acho que as duas partes ganham, e isso, todos os seminários, a gente viu isso de uma forma muito, muito clara. Então, agradeço a todos os presentes, aos que já estiveram. Desejo também um ótimo ano e um Feliz Natal com muitas bênçãos, e que no próximo ano a gente continue na luta, né? Com esperança de que a gente tenha dias melhores, e certamente lutando para que esses dias melhores aconteçam, não só para a gente, mas para todos os outros. Me parece que é um pouco isso que faz sentido da gente se preocupar tanto com cooperativa, que a gente acha que se a gente melhorar a vida delas, vai melhorar a vida de muita gente envolvida ali. Então, gente, foi um prazer mais uma vez. Nos vemos no ano que vem. A gente vai divulgar o calendário dos eventos e, inclusive, pedindo a colaboração de vocês para desenhar juntos novos eventos. Vai ser muito importante a participação de vocês. Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos.